Bote a Boca no Trombone, entrevista. E a gente tem falado aqui nesses últimos dias de buracos, inclusive tivemos um acidente que eu comentei com um casal de conhecidos meus ali no Rio Pequeno, que acabou quebrando o eixo dianteiro da moto, né? E eles caíram, graças a Deus foram machucados leves, nada grave, enfim, né? Mas são tantos os buracos que a gente falou aqui por conta da chuva e da má qualidade do asfalto, acredito, porque se a chuva acaba com o asfalto não deve ser de grande qualidade assim, né? Mas enfim, quando o acidente acontece, Caleb, e aí? Pois é, tem aquela lâmina, a gente passa, é um perigo isso, né? A lâmina de água que se faz quando acumula água em determinadas localidades e ruas, aí você vai passando, só que pode ter um buraco ali, Adilson, e com isso os acidentes acontecem. E se eu sofrer um acidente, se estragar o meu carro, se estragar a minha moto, se eu me machucar, o que pode acontecer? Eu posso juridicamente buscar uma solução e também, né, ressarcimento desses valores que eu gastar com a minha saúde e também com o meu dano material que tive com aquilo que possuo? É para falar sobre esse assunto que nós conversamos com o Dr. Guilherme Sombrio, advogado, para trazer esclarecimentos. Bom dia, doutor Guilherme. Bom dia, Caleb. Bom dia, Adilson, ouvintes da Rádio Menina aí do Bote a Boca no Trombone. É um prazer bater esse papo com vocês novamente. Bom dia, doutor. Então, seja bem-vindo novamente aqui nos microfones da Rádio Menina. O que acontece? Eu posso buscar um advogado e judicialmente procurar os meus direitos, já que eu posso ter um prejuízo de não poder me locomover, não poder ter o meu veículo e fisicamente também ter sido prejudicado e não exercer a minha profissão? Como é que funciona? Adilson, você não só pode, como deve, tá? Muitas pessoas passam por esse tipo de problema, sofrem danos materiais e danos morais e acabam não procurando o seu direito, muitas vezes até por não ter informação, não saber que possuem realmente o direito. Qual que é o princípio que a gente vai utilizar aqui? O princípio é que qualquer pessoa que cometa algum dano a outra pessoa, e o ente público a gente pode considerar como uma pessoa jurídica também, ela deve sim indenizar. E essa indenização, ela não decorre somente se a entidade pública tiver realmente uma culpa direta sobre aquele dano. A responsabilidade também existe, inclusive pela omissão. Então, por exemplo, o fato de ter um buraco numa via, seja ela municipal, uma rodovia estadual, uma rodovia federal, aquela falta da conservação, aquela inexistência de tampar aquele buraco, né? Ela gera, sim, o dever de indenizar. Inclusive, nós temos vários casos na jurisprudência, e eu cito um deles de uma rodovia estadual, onde um motociclista ele veio a falecer em um acidente em virtude de um buraco na rodovia, e o Estado foi condenado a indenizar a família, inclusive com pensionamento mensal para os herdeiros. Então, sim, aquele que sofreu algum tipo de lesão, sofreu algum tipo de dano moral em virtude de um buraco numa rodovia, ele pode e deve procurar o seu direito. Interessante, né, doutor Guilherme, que o senhor também já vivenciou uma situação como essa, um dano no seu veículo e promoveu uma causa judicial, é isso? Relate para nós qual foi a sua experiência. Exatamente, Caleb, e eu comentei contigo em off, né, essa situação nos bastidores, aconteceu comigo, e se for observar, você pode até falar assim, não, o acidente do Guilherme foi uma barbeiragem, né, ele pegou 2 tartarugas numa rodovia federal e furou os 2 pneus do carro dele do lado direito. O que aconteceu? Com esse infortúnio, né, com esse problema, eu acionei a concessionária, era uma rodovia pedagiada, eu encaminhei, fiz uma notificação extrajudicial para essa rodovia e informei, olha, eu tive um dano, tanto é que eu fui socorrido pelo sistema de auxílio ao usuário. Eles me socorreram, guincharam meu carro, levaram até uma cidade próxima e eu entrei com uma ação judicial posterior porque eles não quiseram administrativamente me ressarcir. Eles alegaram que não tinham nenhuma informação sobre esse dano. E eu consegui comprovar na justiça que eu não tinha onde ter furado o pneu, senão na rodovia. Eles têm condições de verificar pelas câmeras se eu havia realmente, havia ocorrido esse infortúnio na rodovia ou não. Eles tinham o relato do motorista que me socorreu no momento. Então, nesses casos, a justiça, o que ela faz? Ela não preciso eu comprovar a culpa da empresa.
Eu não preciso comprovar que realmente eu passei por cima de uma tartaruga e furou o pneu do meu carro. O que eu preciso comprovar é o problema que eu tive e o nexo. É possível que esse meu problema ocorreu por uma tartaruga defeituosa? É possível. Então a justiça ela inverte o ônus da prova. Quem deveria provar no caso então que eu não passei por uma tartaruga era a concessionária, era a empresa que administrava aquela rodovia, e como ela não conseguiu fazer prova de que não foi dentro da rodovia e também não foi por falta da manutenção que eles deveriam ter tido naquele momento, a empresa ela foi condenada. E é importante a gente ressaltar, é difícil fazer prova, né? Como é que o consumidor vai fazer a prova ali de que realmente foi um problema da rodovia? Muitas vezes você nem sabe, né, que você passou por um buraco, já andou alguns quilômetros, só foi ver depois ali que o teu pneu furou, você vai voltar lá para tirar uma foto do buraco. Então é diferente. A justiça ela protege o consumidor, ela protege o usuário para que ele possa ter condições de fazer essa prova no futuro. O senhor comentou numa rodovia federal, mas cabe do mesmo jeito para uma estadual e municipal, uma via pública dentro da cidade, né? Cabe tanto municipal quanto estadual, porque a premissa é a mesma, tá? Quem que tem o dever de conservar as rodovias, as estradas, as vias de ligação dentro do município são as entidades, o município, o estado e a União. Então, se eles não fazem essa conservação, até porque nós pagamos os impostos para isso, nós não pagamos poucos impostos, né? Não bastam os impostos que a gente paga habitualmente, a gente paga IPVA, a gente paga outros impostos que a gente não vê para onde vão. Então é obrigação sim do município conservar essa rodovia, essas ruas, né, essas avenidas, do estado de conservar as rodovias estaduais e da União conservar as rodovias federais. Se eles, ao não conservar, cometem uma infração e causam danos, mesmo que por omissão, tá? Não precisa ir ali o prefeito e fazer o buraco lá para o usuário se machucar e causar um dano físico ou até mesmo material. Não precisa. Basta que a omissão, basta que ele não previna aquele infortúnio, ele já terá a responsabilidade por aquele dano. Demora muito uma causa ser resolvida como essa? De um buraco, de um dano material ou físico, doutor Guilherme? Esse é o tipo de situação, Caleb, que desanima as pessoas de procurarem os seus direitos. Só para você ter uma ideia, eu entrei com a minha ação, essa que eu comentei contigo e a gente relatou aqui para os ouvintes, eu entrei com essa ação em 2018. A sentença saiu só esse ano e ainda existe chance de recurso. Então, assim, às vezes você demora, e a justiça estadual, via de regra, ela é um pouco mais demorada também, você demora às vezes 4, 5, 6 anos para ter o teu ressarcimento de danos morais e danos materiais. Então isso desanima um pouco as pessoas. O que eu sempre comento com os meus clientes para que acalme um pouco esse desânimo? É que vai correndo juro e vai correndo correção. Então, lá na frente, quando esse pagamento ocorrer, ele vai vir devidamente corrigido, vai vir com juros. Então, se a gente não procura os nossos direitos, se o consumidor, se o usuário, se o contribuinte não exige aquilo que é seu por direito, não corre atrás daquilo que é seu pela legislação, pelo Código Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor, pela Constituição Federal, o município, o Estado e a União vão continuar deixando assim, porque para eles sai mais barato. Poucas pessoas procuram efetivamente os seus direitos. Então as pessoas têm que se conscientizar de que cada vez mais elas devem sim procurar os seus direitos, responsabilizar as pessoas que devem ser responsabilizadas, porque só assim elas terão consciência de que elas devem prevenir esse tipo de situação e não esperar acontecer. Muito importante. Que esclarecedor, né, Adilson? Claro, né? Muito bom. Então, né, você, se tiver um prejuízo material, né, tendo um prejuízo material já tá de bom tamanho, né? Que pior é quando a gente se machuca. Mas conserte, né? Tente algumas testemunhas, provas, creio que seja por esse caminho, conserte o seu dano em veículo, si já é prova, né? Continue a sua vida, mas entre com uma ação, né? Só aí uma atenção para os municípios, correr contra o prejuízo, deixar tudo organizado para amanhã ou depois não estarem, né, sendo acionados juridicamente. Muito obrigado, doutor Guilherme Sombrio, advogado aqui de Balneário Camboriú, Itajaí, trazendo informações importantíssimas aos nossos ouvintes. Um bom dia, bom trabalho.
Bom dia, Caleb, bom dia, Adilson. Eu que agradeço a oportunidade e só reforçando, isso também vale para as calçadas, tá? Muitas pessoas acham que as calçadas a responsabilidade é do proprietário do imóvel, mas é do município também, tá bom? Um abraço para vocês, até mais. Bote a boca no trombone.